66 Podcast. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do 66 Podcast Invest. A gente está aqui hoje, eu, Guilherme Bassani, juntamente com o Everton Manduca. Fala aí, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais este episódio e esperamos aproveitar muito bem essa próxima hora juntos. Maravilha. Hoje a gente vai falar, seguindo aquilo que a gente prometeu há 2 semanas atrás, sobre reserva de emergência e também a gente vai falar sobre organização financeira pessoal, tá? O nosso objetivo aqui com esse quadro do 66, com essa hora que a gente quer compartilhar com vocês toda semana, é promover a educação financeira. É claro que eu, Everton, Matheus, que não está aqui junto com a gente hoje, nós, assessores, estamos aqui para ajudar vocês nesse processo de uma maneira profissional. Mas a gente quer também promover a educação, promover que vocês consigam ter essa consciência de como investimentos funcionam, de como economia funciona, seja a economia brasileira, seja a economia mundial. Então, toda a discussão que a gente traz aqui é para contribuir com esse crescimento de vocês e fazer com que, de certa forma, pelo menos até um certo grau, vocês consigam, inclusive, caminhar com as próprias pernas, fazendo ali a organização das contas pessoais, a organização da própria casa e também fazendo esses primeiros passos nos investimentos que envolvem justamente a construção, primeiro passo, da reserva de emergência. E diferente do que muitas pessoas pensam, quando a gente fala em educação financeira, como eu acabei de comentar, diferente do que as pessoas acham que é estudar incansavelmente, profundamente, está muito mais ligado com os próprios hábitos da pessoa do que com o conhecimento técnico em si. Então é uma conversa muito legal, muito simples que a gente vai ter hoje aqui, que a gente vai usar vários exemplos do nosso dia a dia, como que a gente pode se organizar melhor, criar bons hábitos, eliminar hábitos ruins que levam a gente para procrastinação, que impedem de a gente conseguir fazer uma reserva financeira que nos traga segurança e nos faça ter uma vida saudável, porque a organização financeira ela está diretamente ligada à nossa saúde. Assim como existe a nossa saúde física, a saúde financeira é primordial para que façamos ter uma vida saudável. Então, esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje, por mais simples que ele seja, ele é extremamente importante. Correto, Guilherme? Correto. É a saúde financeira que faz você se sentir mais tranquilo quando você deita a cabeça no travesseiro à noite, né? Você saber que toda a casa financeira, a organização financeira, ela está bem estruturada. Inclusive, ao longo do episódio, a gente vai ter alguns momentos na prática, tá? A planilha que a gente disponibilizou de orçamento pessoal lá no primeiro episódio, a gente vai novamente colocar ela aqui na descrição para vocês, mas também a gente vai fazer alguns preenchimentos aqui ao longo do episódio para que vocês de fato vejam como essa estruturação das finanças pessoais ela funciona. Agora, o outro ponto, né? Por que a gente aborda com tanto enfoque, por que a gente está enfatizando tanto essa questão de reserva de emergência, de organização financeira pessoal? Sem esse tipo de organização, a pessoa não vai conseguir enriquecer nunca, né? E o motivo para a gente entender isso ele é muito simples. A organização financeira pessoal, de você ter ali, não necessariamente
né, uma planilha, mas você ter a organização de saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, para manter as suas despesas abaixo do que a receita, é o que vai permitir que a pessoa tenha essa diferença, esse saldo para investir. Se a pessoa não tem esse controle, é mais fácil do que parece, ou talvez isso seja tranquilo até para dizer, mas mesmo para nós que estamos na área, é mais fácil do que parece subir o nosso nível de gasto para um patamar maior do que a nossa receita. Então, sem ter essa organização, nunca vai ter essa saúde financeira que você mesmo comentou, de sobrar o dinheiro, não necessariamente todo mês, porque a vida é feita de imprevistos, né? Pode ser que tenha algum mês que você gaste mais, outros meses que você gaste menos, mas ter esse hábito, ter essa estrutura financeira pessoal muito bem definida para que você consiga com recorrência fazer uma parte do teu dinheiro, da tua receita sobrar, e com isso você consiga investir, seja no primeiro passo para construir reserva, seja nos passos seguintes para construir um investimento para um objetivo pessoal que você tenha, viagem, compra de carro, compra de casa, etc. Ou até mesmo pensando na aposentadoria lá na frente, que ela vai chegar. E nós estamos num país que a gente não sabe se quando o Manduca se aposentar, quando eu me aposentar, a gente vai ter uma previdência pública para conseguir sustentar a gente. É isso que eu destaco, que você falou que se você não tiver o básico do básico de anotações, o que entrou de dinheiro e o que saiu de dinheiro e o que ficou nesse mês sobrando ou faltando, é uma insanidade. Isso aí, para pessoas que já são ansiosas ou inseguras, é um potencializador desse sentimento e você nunca vai ter um caminho, você nunca vai ver uma saída. Então, assim como qualquer outra mudança, qualquer outro hábito saudável que a gente coloca na nossa vida, ele vai envolver uma série de sacrifícios. E o que mais vai prevalecer ao longo do tempo é o quanto você está comprometido com isso ou não. Então, assim, o caminho para o sucesso no curto prazo, ele é bem penoso, e o para o fracasso é o inverso. Ele é muito tranquilo, e o fracasso no futuro ele é bem certo para quem não tem esses cuidados. Porque enquanto você tem saúde física, enquanto você tem saúde mental, enquanto você tem força de trabalho para produzir, é uma coisa. E aí, num cenário igual esse que você usou de insegurança política, jurídica, estabilidade financeira, como eu falei, beira uma insanidade você não ter pelo menos esse básico, que é esse controle. Perfeito. A gente vai entrar agora, de fato, como eu comentei, já mostrando na prática para vocês, porque o primeiro passo para a gente conseguir fazer essa organização financeira pessoal é a gente identificar os geradores de receita e os geradores de despesa. Então, quando a gente vai aqui para a planilha e a gente vai identificar os geradores de receita, aqui eu coloquei de maneira genérica, receita 1 e receita 2, receita 3, mas o que a gente pode trazer de exemplo aqui? A gente está trabalhando na parte de receitas fixas, né? Então a gente está falando aqui, se você for ali, tiver um trabalho assalariado, CLT, é aqui que vai entrar o seu salário. Você tem às vezes uma segunda receita que pode ser, inclusive, do seu companheiro, do seu cônjuge, porque naturalmente vocês podem estruturar tudo isso aqui numa única planilha de orçamento familiar, não só pessoal individual de cada um, né? Mas dividir as receitas dos dois cônjuges para saber quanto que cada um está contribuindo, né? E também aqui poderia colocar, desde que seja uma coisa fixa, aquela coisa que você está atuando no pós-expediente, né? Vamos dizer assim, tem trabalha às 8 horas por dia como CLT, chega em casa, tem algum outro negócio pessoal, tem alguma coisa que faz por hobby, mas que acaba já te dando uma receita, algo nesse sentido, né? E tem também as partes de receita variável, né? Então, pensem que o 13º é uma coisa que você recebe só uma vez no ano. Pode ser que seja parcelado, mas é uma vez só no ano, não é todo mês. As férias também é uma coisa todo mês. Às vezes você recebe presente de alguém, recebe em dinheiro, também é uma receita variável, né? Mas tudo que for entrar
no teu caixa, entrar na tua conta bancária, precisa estar estruturado e precisa estar anotado dentro dessa planilha para você saber de onde o dinheiro vem. E por que é importante saber de onde o dinheiro vem, Manduca? Porque se você não identificar quais são suas fontes de renda, você não consegue fazer nenhum planejamento. Você vai trabalhar sempre no... o que entrou vai me cobrir isso, então é aquela famosa frase que a gente sempre ouve. Tá vendendo o almoço para comprar a janta. Infelizmente. Então, aí já começa um dos primeiros indícios de organização financeira. Essa originação da sua renda, e como a gente vai entrar aqui no outro passo, também é a destinação dela. Então, o primeiro passo é fazer essa identificação, porque a partir do momento que você sabe exatamente quais são as suas receitas previsíveis e você tem aquele gasto fixo mensal, isso já vai te dar 80% da sua base da sua organização financeira. Então você vai mitigar aí 50% dos seus riscos de imprevistos e de disponibilidade de caixa para criar algum outro objetivo. Que o legal é isso. Quando você inicia nesse mundo, eu não entrei nem na parte de investimentos ainda. Estamos falando de organização financeira para daí começar a criar caixa. Mas pelo menos você já tem um norte do que você pode fazer. Por onde que eu posso começar esse caminho? E é aí que o jogo começa a ficar interessante. Porque você começa a ver coisas que você não imaginava que eram possíveis. Você começa a sonhar mais alto e isso te motiva a buscar novas fontes de renda. Não antecipando o bloco aqui, mas vai ser uma parte que, poxa, todo mundo sabe aqui, o brasileiro ele é muito mal remunerado, ele ganha pouco na grande maioria das ocupações, e isso, se você quiser dar um passo além, ele te limita. Então, tu tem que criar novas fontes de renda, que não é você ter uma organização financeira e destinar os seus recursos bem, guardando muito pouco, que é aquilo que vai fazer você realizar seus sonhos, ou fazer você criar uma reserva de emergência e investimentos que te traga segurança no futuro. Vai estar muito mais relacionado com o teu poder de gerar renda do que investir e se organizar. Então, é isso que é o primeiro passo. É identificar suas fontes de renda, organizar a destinação principal delas e começar esse controle financeiro. Antes da gente partir para o detalhamento das despesas, essa questão de também ter organização, eu vejo que ela principalmente evita frustrações. E frustrações, ela evita frustrações que poderiam ter sido evitadas. Porque de nada adianta, e aqui é uma questão de a gente fazer conta e fazer matemática. Não adianta você estar investindo R$100 por mês, por 15 anos, e esperar que no final desses 15 anos, esses R$100 vão te gerar 50 mil de renda passiva, porque a conta não fecha. Qual teria que ser a rentabilidade desse investimento? E aqui não é colocando mérito ou colocando demérito em qualquer objetivo. É questão de você entender qual que é a tua estrutura, entender onde você quer chegar e verificar se, primeiro, matematicamente isso é possível, para você saber o que precisa ser ajustado. Se for possível, ok, é só você ter a disciplina. Se não está sendo possível no momento, além da disciplina, você precisa ainda fazer uma reorganização no presente para que lá no futuro você usufrua desse sonho, desse objetivo que você tem, né? Perfeito, até complementando, é assunto que a gente conversa lá no escritório com vários clientes, vários amigos, que na teoria é tudo muito bonito, é muito motivador, porque quando a gente, principalmente para as pessoas que nunca fizeram isso, quando você materializa a coisa, que você planilha e coloca os números, e esses números te entregam resultados, objetivos, aquilo lá te motiva muito, muito mesmo. Só que aí entra o outro lado da história, que foi a colocação que o Guilherme colocou, que foi muito feliz, porque é a grande realidade, isso para muitas pessoas. Pequenos volumes financeiros geram pequenas receitas, e elas muitas das vezes não atendem e nem te motivam a continuar.
Vamos para o clássico aqui. Ah, 10% de R$ 10.000. Claro, é uma receita a mais tudo, mas vai ser um valor que para ti, na grande maioria das vezes, não vai cobrir quase nenhuma conta sua. Não vai pagar sua conta de luz, muito menos sua conta de mercado e nem o combustível, às vezes, que tu usa para trabalhar. Mas quando a gente está fazendo um estudo numa linha do tempo para te acumular lá R$ 100.000, onde que 10% de R$ 100.000, aí a gente já está falando que na grande maioria das vezes, já vai estar acima até mesmo da sua remuneração. Aí sim passa a ser algo extremamente importante e indispensável na sua vida para tua. Eu não gosto de usar o termo mais aposentadoria, porque se você se aposentar, a ociosidade ela acaba matando as pessoas, mas você passa a ter uma vida mais serena, você passa a fazer uma gestão daquilo que você controlou, tendo acesso à saúde, à alimentação, a transporte, uma moradia boa. E é para isso que a gente trabalha, para isso que a gente vive, para ter uma longevidade melhor, com uma qualidade de vida também melhor, porque senão nada faz sentido a gente ter uma longevidade e ter uma vida sofrida assim. Então isso não é legal. Então, por isso que a gente tem que tratar isso de uma forma muito séria. Por isso que eu falei no começo já que vai envolver muito sacrifício. Além de disciplina, envolve muito sacrifício. E em suma, grande maioria das vezes, envolve você trabalhar mais, e não estou falando árduo, mas de forma talvez até mais inteligente. Hoje existem N ferramentas gratuitas ou valores muito acessíveis de tradução, de criação de site, de negócio de criar legenda, de tudo. Se você procurar na internet, não é o tema do assunto hoje, a gente acha que vale a gente dedicar um bloco só para falar disso, dar alguns exemplos, mas hoje existem N fontes de novas receitas que vai envolver, não é porque você viu algo, diferente, eu vi que gente fez isso, está ganhando grana, que não vai envolver você se sacrificar. E esse sacrifício, na grande maioria das vezes, é abrir mão do seu precioso tempo para fazer algo que você acha bom, é valioso para ti, você abrir mão desse tempo para você se dedicar a estudar, aprender esse novo sistema, ou aplicativo de edição, ou tradução, ou venda, não interessa o que for, você vai ter que estudar, aprender a usar e ainda depois colocar ele em prática. Então você vai ter que passar a trabalhar mais, você vai ter que criar novas fontes de renda para você conseguir trocar desse patamar financeiro. Mas o primeiro passo é isso que a gente está falando aqui hoje, que sem saber esse básico da organização, você não vai para lugar nenhum. Mais uma vez a frase do outro podcast, para quem não tem nenhum caminho para... Para quem não sabe o que quer. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato. E daí fica jogar moedinha para cima, sorte, né? Sim. Que não é o caso, não é bom pro futuro isso. Sim. Outro termo que eu também gosto, você falou, né? Não usa mais aposentadoria. Também a gente acaba falando para simplificar, mas eu também não é um termo que eu costumo mais usar muito. Eu gosto mais da palavra liberdade. É para te trazer liberdade. Exato. Né? Quando você pensa em poder, em algum momento da tua vida, acordar de manhã, nem que sejam 5 horas que o despertador está tocando ali, mas você só levanta para trabalhar se você quer e não se você precisa, acho que a vida muda de patamar, né? Esperamos chegar ali logo. Exatamente. Perfeito. Agora, voltando aqui para a planilha, pessoal, quando a gente fala em identificar as despesas, a gente está falando de bem no detalhe mesmo. Tá, não é algo de, eu gasto X mil reais por mês, né? Não é só isso. A gente está falando de detalhar de fato, trazer no detalhe para onde é que toda a sua receita ela está sendo destinada. Então aqui a gente, até dentro da planilha, tem a categorização, né? Parte de habitação, e aí não necessariamente você vai utilizar todas as linhas que estão aqui, todos os subitens, né? Muitas vezes você não paga necessariamente um condomínio, se você não está morando num apartamento, se você não está morando num bairro ali que exige esse tipo de cobrança, mas assim, é mais para a gente ter toda essa despesa muito bem aberta, muito ampla, para que você consiga identificar no detalhe para onde está indo o seu dinheiro, né? Então, plano de telefone, internet em casa, supermercado,
etc. Tem também a parte dos gastos com saúde, né? Naturalmente ali, às vezes você não tem um plano de saúde que você paga todo mês, mas você vai fazer alguma consulta esporadicamente, você vai no dentista esporadicamente e tá aqui a área para você destinar essas despesas, tá? Parte de transporte também, combustível. Uma coisa que eu tenho observado muito e às vezes até a gente esquece. A gente tem o carro, aí a gente coloca lá, não, eu tenho a despesa do combustível todo mês, né? E aí a gente coloca aqui na planilha a parte de seguro, porque às vezes é uma despesa que as pessoas esquecem. Elas têm, elas sabem que precisam, elas pagam, mas não colocam, não incluem no orçamento, porque está lá parcelado, vai junto na parcela do cartão, não considera, tá? Mas também é ideal a gente separar, até mesmo para você ver, às vezes você consegue otimizar o seguro que você tem, conseguir um seguro menor, uma parcela menor, enfim, né? Despesas pessoais também, né? Com certeza, a parte que você compra um perfume, a parte que você compra um acessório, enfim, que você vai no cabeleireiro, vai cortar o cabelo, etc. Academia, né? Também poderia se encaixar tanto na despesa pessoal como na saúde, enfim. A parte de educação, seja você que tem filho, seja você que ainda está estudando. A parte de lazer também, quando você sai para comer no restaurante, você pede comida pelo iFood, etc. E também aqui algumas outras tarifas, despesas que acabam sendo recorrentes. Por exemplo, se você tem um pet ali, todo mês você vai ter que, ou com uma certa frequência, comprar ração, comprar etc. Tem a parte de despesas temporárias também, que essas sim são mais esporádicas, né? Às vezes você vai comprar um presente para uma pessoa, é uma vez só. Você vai comprar um móvel, um eletrodoméstico para sua casa, é uma vez só. Você vai comprar alguma decoração para sua casa também, uma vez só. Não é alguma coisa que você vai gastando recorrentemente. Agora, por que toda essa lista extensa de despesas? Porque você só vai conseguir identificar de fato para onde o seu dinheiro está indo se você tem esse nível de detalhamento. E por que é tão importante esse nível de profundidade? Porque você só vai fazer os cortes de gasto, cortar aqueles gastos que não são essenciais, que você identifica que não são essenciais, né? Nem eu, nem o Manduca estamos aqui para te dizer o que é essencial ou não para a sua vida. É uma coisa que você tem consciência, tem que ter a consciência de identificar. Mas você só vai conseguir cortar esses gastos não essenciais, esses gastos supérfluos, se você tem esse nível de detalhamento que a gente está apresentando aqui na planilha. Perfeito, Guilherme. E usar, assim, uma expertise, essa planilha, não está na planilha, mas é uma dica que eu posso dar e funciona muito bem, você entender o que é gasto e o que é valor. Ambos vão estar na parte de despesa. Mas se tu começar a numerar, por exemplo, número 1, tá aqui gasto padronizado e tal, mas se não tiver o passo. Número 2, olha, eu dependo disso e posso diminuir ou ficar sem. E o que for número 3 é algo indispensável. Então, automaticamente, os itens classificados como 3 são os itens que têm mais valor e importância na tua vida. Esses itens, eles são inegociáveis. E isso a gente entra em básicos, assim como moradia, saúde, transporte, alimentação. São coisas que sem eles você não consegue executar a tua prática primária, que é de sobreviver, acordar, trabalhar, se alimentar para gerar renda. Então é interessante usar essa planilha. Vocês vão ver que no início ela pode até complexa, ela não é que ela é bem intuitiva. Talvez vamos usar o termo assim um pouco chato de você ter que encher, acessar, preencher, planilhar, mas tu vai ver que como uma academia, como uma leitura, como até o hábito de se relacionar com as outras pessoas, com o passar do tempo, aquilo lá vira um hábito na sua vida, esse de você controlar e lançar as informações financeiras suas também vão virar do seu cotidiano, do seu dia a dia. E é muito provável até que quando você esqueça de lançar algo ou atrase um pouco, aquilo lá passe a te incomodar de você não ter feito. O quão importante é na sua vida, o quanto isso vai começar a te trazer conforto.
tá? Então, é importante você saber classificar esses gastos seus, mais uma vez, o que é gasto e o que tem valor. Aprender, quando você aprende a assimilar o que é o que aí na sua vida, na sua planilha, isso faz toda a diferença. Inclusive, um dos itens que está aqui, que muitas vezes é negligenciado pela grande maioria das pessoas, principalmente aquelas pessoas que ganham pouco. Vou usar o termo baixa renda mesmo, o cara que ganha, poxa, um salário mínimo, não que é ruim, é um salário, pô, mas a gente sabe que limita a grande maioria das coisas. O melhor investimento que você pode fazer é em algum curso, alguma educação financeira. No Brasil, o custo atual de vida, se você ganha apenas um salário mínimo, ele te limita tanto que o único investimento que você pode fazer é num curso, em algum material de educação financeira para você criar uma fonte de renda nova. Então ele passa a ser um item 3. Como para um monte de inúmeras outras pessoas, talvez ele não se encaixe como um item 3 de importância, de valor. Então ela é muito dinâmica. O Guilherme já falou aqui, mas eu reforço. É você aprender a usar voltado à sua realidade, à sua demanda. Existe um básico, assim, que é como se fosse feijão com arroz, assim, de todo mundo. Porém, no critério, ele vai ser muito particular da vida de cada um, que foi o exemplo que eu dei. Às vezes essa planilha vai cair na mão de uma pessoa que já tem formação, já seja profissional liberal ou contratado CLT, tem uma base financeira muito saudável, tem as participações de resultado, comissões, tudo. Talvez dali para frente o critério de educação, e não estou nem falando de educação financeira, educação profissional mesmo, não vai estar nunca no item 3. Mas para ti que está começando a vida ou que ganha um salário mínimo, o item 3 é você investir em você, para você ter habilidades para potencializar a sua renda. Então é interessante mapear isso de uma forma bem clara e transparente que vai ter um valor ao longo do tempo, isso, bem significativo. Sim, falando basicamente a mesma coisa que você falou, só de um jeito diferente, né? Mas para pontuar, muitas vezes quando a gente fala da planilha, a gente apresenta ela aqui mesmo passando, a gente foca e é natural que as pessoas olhem muito mais para as despesas, né? Querendo identificar onde é que dá para mim cortar a despesa para sobrar mais dinheiro no final do mês. E não necessariamente o problema está na despesa. O problema pode estar na receita. O problema pode estar que você olha e fala, cara, mas eu já gasto, eu compro só o essencial no mercado, não fico querendo esbanjar, sei lá, dar um exemplo simples aqui, não precisa ser a Nutella que passa no pão, pode ser o Mumu, que tá ali, que é metade do preço, né? O problema não está no supermercado, minha conta de energia não é o razoável para a minha realidade de vida. Eu não tenho de onde cortar o gasto. Sim, talvez o problema não esteja ali no gasto, talvez o problema esteja na receita. E aí, justamente, às vezes para a pessoa que está ali conseguindo poupar 100, 200 reais por mês, de fato, o melhor conselho é invista esse valor na tua educação e invista esse valor em conseguir aumentar a tua geração de renda. Porque como a gente acabei citando anteriormente, 100 reais todo mês por 15 anos não vão te dar 50 mil de renda passiva no futuro. Não tem matemática que encaixe essa conta. Não tem como a gente fazer isso ser possível. Então, fazer com que a sua receita aumente também pode ser uma das saídas, tá? E o segundo ponto que a pessoa pode falar é que dá trabalho preencher a planilha. Sim, vai dar. Pode se preparar que vai dar trabalho. Ah, mas sim, se fosse fácil, não precisaríamos estar aqui. Novamente, eu falei isso no primeiro episódio. Não precisaríamos estar aqui. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, nenhum brasileiro seria endividado até as tampas, como alguns são, estando no cheque especial, no rotativo do cartão. Então, dá trabalho, mas a recompensa é, com certeza, muito gratificante de você ter um controle pleno daquilo que é a tua saúde financeira pessoal. Não, perfeito. Sem sombra de dúvida. E essa leitura, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Senão eu estou andando com os olhos vedados. Aí é perigoso. E ainda nessa linha que você acabou de apontar aí, que, poxa, às vezes não está na despesa, está na receita. Uma pena que a gente não pode usar nomes, mas eu tenho conhecidos e outros que não eram conhecidos e virou cliente oriundo desse acontecimento, desse fato.
No Covid, inúmeros segmentos tiveram de fechar as portas, foram impactados diretamente. Isso aí foi uma época muito triste, nossa, do mundo, não só do Brasil, que trouxe desespero a todo mundo. Primeiro caso, principalmente por causa das mortes, depois das inseguranças financeiras, futuras e tudo mais. Porém, um exemplo, vários, eu vou usar 2 exemplos aqui, de pessoas conhecidas e daqui, da cidade também, que elas foram impactadas, o seu trabalho foi impactado diretamente por causa do Covid. E ambos, em segmentos totalmente diferentes, um da alimentação e outro de tecnologia. Mas eles foram forçados, naquele momento de desespero, um que tinha ganhado a conta, o outro que teve que fechar a empresa, a investir em conhecimento. Os dois compraram cursos online, cada um na sua linha, e um foi para uma empresa de alimentação e o outro foi por essas empresas de tráfego na internet. E ambos hoje ganham significativamente, mas bem acima do que eles ganhavam anteriormente. Então, algo que foi um problema na época para eles, que talvez se não tivesse acontecido, ambos seguiriam com a vida deles e tá tudo bem, e um tá no patamar, mas inclusive um da linha que seguiu, ele tá com valores assim que inimagináveis para eles lá atrás. Então é um exemplo que eu quero dar que às vezes a pessoa que está ganhando ali seus R$ 2.000 ali, que é a média da distribuição 13º, as coisas ao mês, e que não vai atrás de criar uma nova fonte de renda acima da atual dele, ela acaba caindo num comodismo e achando que aquilo ali está tudo bem e não almeja novos ares. E às vezes você vai numa linha que às vezes você nem se identificava lá, mas por que eu vou começar a estudar, pô, fiz esse trabalho, esse curso de internet, não sabia que era assim, identifiquei várias oportunidades de fazer receita, aquilo ali talvez pode mudar a sua vida para sempre. Fazer você chegar em objetivos que antes eram inimagináveis para você. Então isso que é o mais legal. Não é só a fonte de renda extra sua, mas é criar caminhos inimagináveis no passado que para você. Então isso que é muito importante também. Você criar oportunidades, ele sempre vai estar relacionado a estudo, conhecer pessoas, tocar em assuntos que não é tão comum no seu dia a dia ou no cotidiano. Isso, exemplos que eu vou te dar através de N materiais na internet, sejam eles vídeos educativos, podcasts. Você vai ouvir temas que não necessariamente fazem parte do seu dia a dia, mas que de alguma forma ou outra vão levar você a ter uma visão diferente de mundo, de economia, de oportunidades de trabalho, porque você vai identificar perfil de pessoas, você vai identificar necessidades, e através das necessidades que são criadas as soluções. E aí parte de uma pessoa que está preparada ou não. Então, por isso que o investimento em você, em conhecimento, em curso, pode criar caminhos que antes eram inalcançáveis por você. Então, é interessante, sim, vocês criarem dentro de você essa demanda, despertar esse interesse, porque o curto prazo ele é muito penoso, mas o longo prazo ele é muito benéfico. A internet hoje ela potencializa tudo isso de uma maneira que há pouco tempo atrás não se imaginava, né? Hoje é fácil, existem plataformas inclusive para isso, para que você faça uma renda extra trabalhando de casa, sentado literalmente só estando ali na frente do computador. Ou de um né? celular, Ou né? de um celular. De um celular, né? Exato, e de uma maneira que não que seja fácil, mas relativamente simples. Trabalhar não é fácil, né? Mas é relativamente simples de você conseguir, mesmo do conforto da sua casa, produzir alguma coisa que vai te gerar ali uma renda extra, que vai fazer entrar mais dinheiro dentro do teu caixa todo mês. Além disso, qual é um outro benefício de tudo que a gente está conversando aqui sobre a organização pessoal, financeira pessoal, né? Naturalmente, quando você faz esse trabalho de você controlar as suas despesas, né? Seja através de aumentar a tua receita
seja através da diminuição das despesas, cortando aqueles gastos que são supérfluos, ou até mesmo fazendo os dois ao mesmo tempo, que seria o cenário ideal, você vai fazer com que mais dinheiro sobre no final do mês. A sua capacidade de poupança ela aumenta. Com uma capacidade de poupança maior, você consegue atingir o objetivo que você tinha numa velocidade mais rápida, ou então aquele objetivo que antes parecia inalcançável, hoje, né, a partir daquele momento, ele se torna possível. Você conseguiu atingir ali a quantidade de dinheiro necessário de investimento mensal para você chegar no objetivo que você tinha traçado. Foi muito o que você comentou nesses últimos minutos, tá? Então, o grande, para que toda essa discussão que a gente teve aqui agora é para você conseguir setar a tua poupança mensal, aumentar ela de forma recorrente, para que o objetivo lá na frente seja alcançado. E ainda assim, ainda além disso, no meio do caminho, evita que você faça dívidas desnecessárias, né? Porque a pior dívida que tem é a dívida que você faz para cobrir aquilo que é o teu gasto mensal, aquilo que é a tua despesa mensal para você viver, né? Essa é a pior dívida que tem, porque envolvem ou rotativo do cartão ou cheque especial. São dívidas que têm uma taxa de juros atrelada ali extremamente alta, né? E um outro ponto que essa planilha vai ajudar, que é aqui a gente vai focar um tempo até um pouco maior, não necessariamente um tempo maior, mas a gente vai trazer com mais ênfase, a planilha vai permitir que você identifique qual é a sua inflação doméstica, a sua inflação pessoal, tá? Tem uma linha aqui na planilha, até em vermelho para que fique bem claro, do quanto as suas despesas elas estão aumentando, seja mensalmente, seja anualmente, numa última coluna aqui da planilha. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pega e recebe o dado de uma notícia de um site de notícias de que o IPCA foi tantos por cento no mês ou foi tantos por cento no ano. Vamos botar um número para não ficar tão genérico, que 4% no ano. E aí você olha e fala, só o meu aluguel aumentou 10. O quanto eu gasto no mercado aumentou 20. O IPCA é uma fraude. O IPCA ele não é uma fraude. O IPCA, na verdade, ele é um índice amplo, querendo refletir a realidade de um país de mais de 220 milhões de pessoas e com uma extensão territorial continental, né? É natural que às vezes a mercadoria chega no Porto de Santos, para a pessoa que mora ali o preço é um, para a pessoa que mora no interior de Mato Grosso, que é o nosso caso, a mercadoria tem que sair de Santos e chegar até aqui, o preço é outro. O frete não é de graça. Então, é natural que, na maioria das vezes, o número que a gente vê no IPCA é diferente da inflação que você tem, de fato, dentro da sua casa, né? Seja por esse motivo, seja por vários outros. Então, o controle desse tipo de informação é também o que vai te permitir identificar em que ritmo as suas despesas estão crescendo e se elas estão crescendo num ritmo muito desenfreado ou se é num ritmo normal de evolução da vida, né? Exato, perfeito. Mas é compreensível as pessoas fazerem essa comparação. Nós mesmos, quantas vezes lá dentro, poxa, esse ano a escola das crianças subiu tanto, o combustível subiu tanto. E a gente que trabalha com isso sabe que cada uma dessas linhas, principalmente da alimentação, que tem linhas que não acaba mais, às vezes um produto que a gente identifica no mercado, igual o bate-papo que a gente está aqui tendo antes, pô, tomate saiu de R$ 10 para 18. Se fosse comparado à inflação, seria algo absurdo, tipo, subiu quase 20%, 30%. E daí vem o IPCA, que é o índice preço, o índice básico não, o oficial de inflação, digamos assim, que é o mais amplo, que o peso do tomate lá dentro é 0,00002. Então ele pode subir 100% que não vai praticamente mexer nada no índice oficial. É que essa comparação é inevitável, né? E até indo nessa linha aí da inflação doméstica, que ela vai acontecer e é importante, por isso você ter essa planilha mensal, fazer esse acompanhamento para você ter
uma previsibilidade, porque é a previsibilidade que vai te dar uma dinâmica de que ação que você vai poder tomar. E aí eu já entro também na linha do acompanhamento, da tua atualização, porque não é só preencher, é você fazer uma revisão dos gastos e dos ganhos dentro da planilha que vai mensurar nitidamente. Daí sim você vai, a gente até brinca, você vai ter tua inflação pessoal, você vai conseguir ver a dinâmica certa dos preços, o quanto ela está influenciando no teu custo de vida e o quanto ela está pesando em cima das suas fontes de rendas. É que muitas vezes acontece isso. A pessoa ela não muda hábitos, ela não extrapola em gastos e ela tem que abrir mão de coisas, seja por qualidade ou quantidade, para conseguir se manter. E ela não, muitas vezes não entende de onde. Fala, poxa, mas como assim? Eu não mudei nada. As coisas parecem que não subiram tanto. É que você, sem saber essa métrica, você vai ser corroído ao longo do tempo. Por isso que, para quem principalmente não trabalha com investimento, fala, a sua renda foi consumido pela inflação ao longo do tempo. Você perdeu dinheiro ao longo do tempo. Você fala, perdi nada. Eu tinha lá tanto guardado, eu continuo com tanto. Mas aqueles R$ 500 que antes pagava a tua luz, teu aluguel, teu combustível e a tua farmácia, ao longo do tempo, por causa da inflação doméstica, as correções, os mesmos R$ 500 que estava lá na poupança rendendo para ti, não vai pagar mais um desses itens. Então você perdeu o poder de compra. O seu dinheiro desvalorizou sim. Se R$ 500 pagava 5 itens básicos das suas despesas, agora ele não paga mais 5, ele está pagando só 4, automaticamente você está perdendo dinheiro. E é por isso que é importantíssimo essa revisão financeira que você tem que fazer de controle de gastos. De gastos e renda, que virou hábito a gente falar planilha de gastos, porque o principal lá está destacado, discriminado os gastos, porque geralmente as fontes de rendas não são tantas. Mas é as duas, tá? Sempre que eu falar gastos, é sempre você acompanhar em quanto que tá teu patamar de fazer dinheiro, que é as fontes de entrada de renda, e quanto que tá o consumo. Então, esse acompanhamento ele é essencial. E aí, quando você finalizou todo esse preâmbulo, né, esse primeiro momento de identificar as suas receitas, despesas, colocar isso numa planilha, verificar o quanto está sobrando, é que você vai conseguir, feita a faxina, partir para a construção da reserva de emergência, né? E qual que é o objetivo da reserva? Tá? A reserva ela tá ali para te trazer segurança, né? Então é você saber que você tem um dinheiro guardado. Aí a gente vai detalhar mais os investimentos depois, mas você ter um dinheiro guardado para que você deite a cabeça no travesseiro à noite e saiba que se acontecer qualquer imprevisto, você não vai precisar correr no banco, pegar um empréstimo, não vai precisar estourar o limite do cartão, porque o dinheiro está ali guardado, pronto para ser usado em caso de emergência. A reserva ela também te traz estabilidade, né? Pensando num momento difícil ali que você acaba, por exemplo, perdendo o seu emprego, perdendo a sua principal fonte de renda, você tem um dinheiro guardado para conseguir te manter por um certo período, sem que você precise sair correndo e espalhando o currículo para todo lado, para todo canto e aceitando a primeira oferta de trabalho que aparecer, que muitas vezes não, pode ser que não atenda às suas expectativas quanto a salário, não atenda às suas expectativas quanto à área que você está trabalhando, a função que você está desenvolvendo, a empresa que você vai entrar, né? Mas que por necessidade de fazer o dinheiro entrar para conseguir honrar com todas as despesas que você tem, você precisa aceitar esse cargo, né? E além disso, a reserva ela te protege. Ela te protege de você, às vezes, novamente, ter que pegar uma dívida, protege de você ter que recorrer, muitas vezes, a algum familiar, algum amigo, para cobrir alguma coisa que, querendo ou não, quando a gente fica adulto, a responsabilidade é nossa. A gente não tem mais o pai ali, não tem mais nenhum amigo ou familiar que a gente muitas vezes queira, a gente depender, né? A gente quer tocar o barco sozinho, então
A reserva, ela existe para isso. Veja que em nenhum momento a gente falou de rentabilidade. A reserva, ela não está aqui para ser o seu investimento que vai render. Ela está aqui para te trazer segurança, estabilidade e proteção. Não, perfeito. Esse é um dos temas lá, principalmente quando é relacionado com investimentos. A gente vê um número absurdo de pessoas que confundem segurança com rentabilidade. Elas não são a mesma coisa. E não necessariamente elas andam juntos. Na grande maioria das vezes, sim, mas elas são coisas distintas. E você foi muito feliz em colocar. O Covid se viu muito isso, de quem não tinha reserva de emergência, quanto foi penoso, quanto foi um sacrifício muito grande, o quanto aumentou absurdamente o número de pessoas com depressão, com ansiedade, e isso é muito oriundo de acontecimento desses. Porque veja bem, a gente fala em reserva de emergência, e por que ela leva esse nome? Porque você não sabe quando vai acontecer. Podem passar 2 anos, 3, 5, 10, 20, 30, 40 anos. Pode nunca acontecer. Pode nunca acontecer, e esse é o objetivo principal. Porque ao longo do tempo, a tua reserva de emergência, caso você nunca use, esse é o grande objetivo. É como se fosse uma forma de seguro mesmo, você nunca precisa usar. Lá na frente, paralelo com a sua, não uma aposentadoria, mas o seu pilar de renda, de acúmulo de patrimônio financeiro para te dar uma terceira fase da sua vida mais tranquila, é muito provável que ela vai se englobar. Porque você acumulou tanto dinheiro que só a renda dela que dá mensal já vira uma própria reserva de emergência. Mas volto a falar, a gente não tem como ter garantia nenhuma quando vai acontecer, o que vai acontecer e como que vai ser. Por isso é que leva esse nome. E o principal objetivo é esse. É você que não tem, ter um controle financeiro desse para você começar, que é o assunto primário desse podcast nosso hoje. É muito comum em nossas reuniões, ou até mesmo conversas em eventos, assim, as pessoas perguntam, mas e aí, quanto que eu preciso? Não é uma regra, tá, pessoal? Isso que eu vou falar aqui não é uma regra, mas é um número de referência muito aceitável. Geralmente você pega as suas despesas básicas de sobrevivência, que é aquilo que eu falei. Alimentação, moradia, luz, saúde e transporte, porque você precisa, a grande maioria das pessoas precisa transportar para trabalhar. Só o gasto básico, sem o excesso, nada. Eu gasto R$ 1.800 para mim sobreviver, para ter isso. Estou jogando bem na limitação mesmo. E daí você adapta para a tua realidade. Se o teu é 2, 3, 5, não importa. Não é regra. Mas entre 3 e 6 vezes esse valor, ou seja, meio ano é um prazo muito saudável para que a grande maioria das pessoas consiga resolver algum problema inesperado em sua vida, tá? Mas não se limite a isso. Quanto mais for a janela, mais tranquilidade vai te trazer. Um prazo extremamente saudável, de 10 a 12 meses. Até nós estávamos comentando aqui antes, principalmente se você é um profissional liberal, ou é o MEI, tem uma empresa, aí essa janela de custo de 3 a 6 meses ela é muito arriscada. A gente sempre começa pela menor, mas aí você já tem que dar um pulo para uma janela de pelo menos 10 a 12 meses. Mas para que vocês tenham uma referência de como ela é formada e qual que é esse volume, é mais ou menos nessa linha, né, Guilherme? Exato. Além disso, outro ponto que a gente pode avaliar, você comentou 2 pontos extremamente importantes, que é a realidade de vida de empregabilidade da pessoa, com o que ela trabalha, qual que é a previsibilidade do salário em trata do mês. Então a gente vê ali que o CLT, né, ou até mesmo um profissional ali que ele é concursado, ele tem uma previsibilidade muito maior. É difícil acontecer algum mês que ele não vai receber o salário dele, a não ser por um evento muito específico. Por outro lado, o profissional liberal, o MEI, ele já precisa de um tempo maior. Além desse ponto, a estrutura familiar também conta. Se você é o pai de família, mãe de família, cujo você é a única fonte de renda da casa, seu companheiro, sua companheira, não gera renda, e vocês têm ali um filho, uma filha, um dependente que vocês têm que cuidar, pense que
Tá tudo nas suas mãos. Todo o dinheiro que é utilizado para pagar a escola, para pagar a alimentação, para pagar a energia, etc., tá tudo nas suas mãos. Será que 3 meses é suficiente? Será que 6 meses é suficiente? A estrutura familiar também é uma proxy muito relevante, um item muito relevante que a gente precisa considerar quando vai construir a reserva, né? E aí, não só aqui no nosso podcast, mas em vários outros materiais que vocês podem procurar no YouTube, podem procurar em página no Instagram, vocês vão ver esse número sendo amplamente divulgado. 6 a 12 meses. Porém, o que eu gosto de deixar sempre claro, quem tem que deitar a cabeça no travesseiro à noite, se sentir tranquilo com o dinheiro que está dentro da reserva, é você. O número de 6 a 12 de 6 a 12 meses ele é para facilitar. Mas se você se sente confortável com 15 meses, com 24 meses, a decisão é sua. É você quem tem que se sentir confortável. Porém, tome cuidado para não sobredimensionar a reserva, tá? Comentei antes, né? Os principais pontos da reserva são segurança, estabilidade e proteção. A gente não falou de rentabilidade. Então, se você sobredimensionar a reserva, colocar um valor demasiadamente alto ali, naturalmente você vai estar deixando o dinheiro na mesa, porque a chance de você utilizar todo aquele valor que está na reserva é numa situação tão específica que, apesar de ela ser possível, a probabilidade dela acontecer é muito pequena, tá? Tome esse cuidado. Tenha para si um valor confortável. Se baseie os 6 a 12 meses, por mais que eles são uma regra que não são engessados, eles funcionam muito bem. Porém, também do outro lado, tome cuidado para não sobredimensionar a reserva, porque naturalmente você vai estar deixando um dinheiro ali guardado de uma maneira, investido de uma maneira que ele poderia estar sendo direcionado para algo mais eficiente. Até agora puxando a sardinha para o lado nosso, da nossa profissão, os acontecimentos dos últimos 2 anos, essa crise geopolítica, essa crise interna econômica nossa, de insegurança econômica, principalmente por parte do empresariado aqui no nosso país, que não tem uma definição certa em questão de tributação, é tudo muito incerto, muita insegurança, as pessoas tiram o pé no investimento e automaticamente as coisas desaceleram. E isso é um grande exemplo. Muita gente confunde, assim como confunde rentabilidade com segurança, achando que é a mesma coisa e não é, ele confunde reserva de emergência com oportunidade. Daí ele deixa um valor absurdamente alto ali, esperando uma grande oportunidade. Vamos usar aqui em Sinop, por exemplo, o mercado imobiliário. Aquele terreno que está muito abaixo do valor, aquele veículo que está muito abaixo do valor, porque as coisas estão muito ruins, está muito estranha. E às vezes passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele negligenciou uma Selic a 14%. Uma inflação implícita aí de quase 6, 7, com prêmio de 7, que também chegaria a 14%. Que daí aquele volume financeiro que ele ficou 2, 3 anos, deixando de rentabilizar, sei lá, vamos pegar um valor aí de 100 mil reais lá, deixando de rentabilizar R$ 1.000, R$ 500 por mês aí, ao longo desse tempo, se ele não fazer mais aquele negócio que ele ia fazer comprando essa oportunidade dele, que muitas vezes empataria o valor, ele perdeu todo esse custo de carrego ao longo do tempo. Então você foi muito feliz nessa sua colocação também, Guilherme. Tem isso, né? Você falou do número ali, até a reserva de emergência no nosso país, dada a realidade que ele se insere, um país emergente, com muita instabilidade política, tributária e jurídica, a reserva de emergência rentabiliza 14% ao ano. Né? Procure isso em outro país e fale miseravelmente. Porque quando a gente trata de alocar o seu dinheiro da reserva, né? Onde é que a gente vai deixar? Pense que se ele está ali para emergências, você precisa ter acesso a ele de uma maneira muito simples, fácil e rápida. Então, ele não pode estar investido em algo que, por exemplo, tem oscilações, que seria o caso da renda variável. A renda variável está longe e, em hipótese alguma, pode ser utilizado como reserva de emergência.
não se pode utilizar um CDB, uma LCA, uma LCI que tenha vencimento em 2 anos, em 1 ano que seja, em 6 meses que sejam, porque se você precisar resgatar antes desse prazo, você vai ter uma penalização que vai fazer com que, em alguns momentos, você retire um dinheiro menor do que você investiu. Que produto é ideal? Que tipo de investimento é ideal para reserva de emergência? A gente olha para um CDB de liquidez diária de um grande banco, tá? Então, aqueles bancos que provavelmente você tem conta e que você utiliza no dia a dia, eles servem. Os fundos de liquidez diária também são ideais, até às vezes melhores do que os CDBs, porque o CDB tem vencimento, né? E aí você vai ter o trabalho de reinvestir o fundo, o dinheiro sempre fica lá dentro. Imposto de renda. E toda vez que o CDB tiver ali o seu vencimento, você vai ter o imposto de renda descontado da fonte, né? Então, para evitar esse tipo de imposto, os fundos têm ali o seu come-cotas, mas enfim, não é algo tão significativo comparado a ter, inclusive, esse trabalho, né? A reserva não está ali para te dar trabalho, está ali para se você colocar e deixar ela ali, só acessar em caso de necessidade. Um outro investimento que também serve muito bem é o Tesouro Selic, tá? Então, 3 investimentos que você consegue acessar o dinheiro a qualquer momento, cujo qual, independente do período em que você fizer o resgate, você não vai ter nenhuma penalização nesse sentido, e que vai cumprir com, além de cumprir com os itens para se compor uma reserva de emergência, como eu disse, aqui no Brasil ainda vai estar rentabilizando hoje 14% ao ano. Os principais que não são reserva de emergência. Ações não são reserva de emergência. Criptoativos não são reserva de emergência. Imóveis não são reserva de emergência. Não significa que não são bons investimentos. Só que são investimentos que eles envolvem um certo tipo de risco. E que muitas das vezes, quando você vai precisar deles, pode ser que eles estão passando pela fase de correção ou de insegurança. E você tire dinheiro muito abaixo do que você teria. Então, o que era para ser uma reserva de emergência vira uma fonte de perda de dinheiro, quando tem que ser ao contrário. A gente vai falar em outros episódios mais sobre cada classe dessas, mas é importante deixar isso bem alinhado aqui, porque é comum, hoje com a internet, assim como existem as fake news, existem as informações demasiadas, em quantidades absurdas e que todo mundo tem sucesso. Porque quem é mais próximo de mim sabe que eu falo muito disso. Ninguém faz uma propaganda ou apresenta algo que está fracassado ou passando por uma fase ruim. Porque todos os ativos, assim como os bens móveis e imóveis, tanto faz, eles têm altas e baixas. Então, quando as pessoas fazem propaganda na internet de algo, tipo, criptoativo é uma linha que tempo sim e logo depois volta a estar na moda também. Porque eles só mostram quando está subindo muito, quando rendeu muito. É natural, é a ordem dos fatores que vai ter uma correção. Então, tudo que vai envolver a palavra correção, altos e baixos, ela não pode entrar nunca, jamais, como reserva de emergência. Então, só recapitulando aqui. Tesouro Selic, direto com liquidez. CDBs de bancos grandes, de liquidez diária, CDB, ou LCI ou LCA. E fundos de investimento de renda fixa com liquidez diária também. Perfeito. Era isso por hoje, Manduca. Mais algum ponto que você queira colocar? Só para finalizar, eu sei que a gente vai abordar isso em outro tema, mas eu quero frisar aqui, mais uma vez, na teoria parece fácil, na prática não é. Eu vou usar um exemplo aqui, tem vários livros de economia, mas até para preparar vocês melhores para essa nova fase da vida de vocês, assim, quando a gente está falando em investimento, criar reserva de emergência, criar hábitos saudáveis para te gerar novas fontes de renda, vão envolver sacrifícios. E quando a gente fala de sacrifício, diretamente ele mexe com o nosso emocional. Então eu quero usar um exemplo aqui que de 10 pessoas, as 10 passam por isso, de 100 as 100 passam por isso. Você vai iniciar, depois de ouvir isso, ter acesso à planilha, procurar fontes
para ampliar a sua renda, tudo, você vai começar a criar a sua reserva de emergência e os seus investimentos. O sacrifício que você vai fazer, ele vai ser extremamente alto. Extremamente alto. Sei lá, pegar uma pessoa que ganha lá seus 3 mil reais. Ela fala, bah, vou começar a guardar 10% da minha renda. 300 reais. Esses 300 reais, eles vão te fazer muita falta. Eles vão te fazer muita falta. Eles vão cortar coisas boas da sua vida. Seja fazer teu churrasco, ou comprar uma roupa legal, ou colocar o dinheiro em algo que você te traz prazer imediato. Então aquilo lá vai fazer, poxa, vai te trazer um baita sacrifício, um baita comprometimento. Mas tu ouviu tudo isso, entre outros materiais que tu viu na internet, você sabe, esse é o caminho, eu vou seguir. E aí vai passar um mês, vamos passar 2 meses, 3 meses, daí tu vai lá ver a tua carteira, a tua reserva de emergência e tal, tua carteira de investimento, e o que rendeu foi pífio. Na grande maioria das vezes tu vai olhar aquilo lá, poxa, deu 90 reais, cara. Minha conta de luz dá 150. Isso aqui não faz sentido nenhum, isso aqui é pra otário. Ah, vou abandonar isso aí, vou voltar à minha vida como era, pelo menos eu aproveitava. Não sei até quando vou ficar vivo. Então esse é um sentimento que todos vão passar. Todos passaram e quem ainda não passou vai passar, que está entrando, mudando esse hábito de vida. O sacrifício inicial é extremamente alto e o benefício é praticamente pífio. Isso aí vai te desmotivar de imediato, tá? O que eu tenho para falar para vocês, assim como é iniciar uma academia, assim é como é iniciar um novo trabalho numa outra área, não desistam. Façam virar hábito. Porque, inversamente, ao mesmo tempo que o teu cérebro falou, isso aí é para bobo, tá se sacrificando e não tá colhendo benefício nenhum, o bom hábito, o tempo, vai trazer o benefício recíproco para ti. Qual que é? Se você se matava o mês inteiro trabalhando ali para juntar os 300 reais, que era 10% do teu salário, você trabalhou e juntou seus 35 mil reais. E esse valor já começa a render a mesma quantidade que tu tem que sair de casa e trabalhar durante o mês. Então é como se tivesse outra pessoa trabalhando ao seu lado, colocando a mesma quantidade de dinheiro. Aí aquele valor que era pífio já é como se tivesse 2 pessoas trabalhando. É uma linha que já vai mudar teu pensamento. Você fala, caramba, cara, o que eu tenho que me matar trabalhando um mês, o que eu já tenho investido paga o mesmo tanto. E o objetivo principal é que este bom costume, este hábito seu contínuo de poupar, ele chegue a patamares que a tua fonte de renda passiva oriunda dos seus investimentos seja igual à sua renda do seu trabalho físico braçal. Então, essa é um objetivo meio que unânime das pessoas. Mas para ele, o caminho não será fácil. E eu não tenho como não apresentar isso para vocês, porque não interessa se você é mais inteligente ou menos, se você ganha tanto. O caminho é esse. Não existe benefício imediato. O cortar caminho, ele sai caro. A gente vê isso com essas casas de aposta, esses aplicativos. Em suma maioria, grande maioria, o futuro todo mundo já sabe, que é o do fracasso, as pessoas ficam tristes e desesperadas. Então, é melhor eu fazer um projeto que eu sei as dificuldades que eu vou enfrentar, mas também eu sei o caminho que vai me levar. Então, acho que para finalizar, eu acho que nada melhor, não é um banho de água fria, é uma realidade nua e crua. E então acho que é importante ter essa transparência, saber que é assim, que não existe mágica, existe sacrifício, existe comprometimento, compartilhamento de informações, e é isso, pessoal. Acho que o trabalho nosso aqui é esse, falar das oportunidades, falar das coisas boas, mas também apresentar um pouco da realidade, como que ela é, como que é o caminho, e fazer que as pessoas tragam isso para a conversa dele, quem estiver ouvindo isso, se pegar um pouco do que a gente falou aqui, passar para um familiar, passar para um amigo, a gente de certa forma está sendo uma pessoa melhor, está contribuindo para uma sociedade melhor. A gente falou no outro podcast, mas reforçando aqui também, numa sociedade que todo mundo está prosperando, que todo mundo está indo bem, o esforço que eu tenho que fazer é naturalmente menor. Então, se eu
ajudar a colaborar para essa parte cultural, financeira, econômica, é natural que eu vou estar colaborando para um mundo melhor. Não vejo melhor maneira de a gente encerrar esse episódio. Não, ao invés de banho de água fria, é banho de realidade. É assim que o mundo funciona. Quer a gente goste ou não, a gente tem que lidar com a realidade e tentar lidar com ela da melhor maneira. Para você que nos acompanha até aqui, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, Instagram e EMEA Podcast. Fique à vontade para comentar, para deixar sua dúvida, a gente vai fazer questão de responder. Não se esqueça de acessar a nossa planilha da descrição do vídeo. Compartilhe esse episódio com 2 pessoas que você entenda que tudo o que a gente discutiu aqui hoje faz muito sentido para elas. Leve essa mensagem adiante. Você que está nos acompanhando sabe que isso não é um tema amplamente discutido e debatido no nosso país. Então, compartilhe com quem você entender necessário. Agradeço a audiência e o acompanhamento de todos vocês e a gente fica até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos e até a próxima. 66 podcast.